queridos amigos, minhas queridas amigas, Deus seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção, nas suas bênçãos. Etimologicamente, o vocábulo obsessão é a ação ou efeito de obsedar ou obsidiar. Obsedar ou obsidiar, que ainda conceitualmente significa constranger, submeter, impor-se. Embora a palavra obsessão e tem uma série de significados e acepções, traduzindo-se, inclusive, em um sentido popular, a obsessão no sentido da pessoa ser obcecada, ser envolvida ou obstinada em relação a algo, alguém ou alguma meta. E do ponto de vista psicológico, a obsessão ser um traço psíquico que faculta o indivíduo a se fixar e a se tornar rígido em manifestações comportamentais, em um repertório insistente em que, através desses comportamentos, ou melhor, desses pensamentos, ele se torna também compulsivo na sua vida comportamental. Por esta razão, deu-se origem à psiquiatria as manifestações obsessivo-compulsivas. Equivale dizer a junção dos pensamentos obsessivos, que em psicologia significa os pensamentos rígidos e insistentes, com os comportamentos que dele resultam, que são manifestações exteriores de compulsividade ou de compulsão. No entanto, a palavra, apesar de possuir esses significados e essas semânticas, originalmente falando, foi estruturada e foi criada por Allan Kardec, que em século XIX estruturou esse neologismo, obsessão, para designar a ação mental perturbadora de um ser espiritual desencarnado sobre uma criatura humana da Terra. Tecnicamente falando, ou classicamente falando, a obsessão engloba uma ação mental dominadora de um lado e uma postura mental passiva que se deixa dominar. Allan Kardec, estudando a questão em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, vai estabelecer que em toda manifestação de obsessão há sempre uma mente ativa e uma outra mente que cede e que se torna passiva, e que autoriza o processo obsessivo. O extraordinário codificador do Espiritismo já havia teorizado, ou melhor, já havia iniciado o estudo da obsessão quando, em O Livro dos Espíritos, particularmente no item 459, recebeu a orientação dos espíritos angélicos, segundo a qual eles disseram que os espíritos desencarnados influenciam em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. E completo dizendo, ipsilíteris, de ordinário, muitas vezes são eles que nos conduzem. A obsessão kardeciana, isto é, a obsessão que foi apresentada por Allan Kardec, classicamente tem essa origem em espíritos que já estão despidos da roupa fisiológica, portanto, com uma razoável e relativa autonomia maior em relação àqueles que ainda estão mergulhados na prisão ou no cativeiro de carne, como gosta de se exprimir o espírito André Luiz, de tal forma que sofre a ação mental desses espíritos ou desse espírito desencarnado. Em que pese considerarmos a obsessão também do encarnado para o desencarnado, que se fixa sobre ele e que em alguns momentos, a depender do tipo de relação, particularmente com aqueles parentes que já desencarnaram, e que aquele que fica na retaguarda permanece vinculado, às vezes, aos perturbandos, a depender de como mentalmente alimenta essa fixação apaixonada e às vezes mórbida com relação ao ser querido que se vai. E também as obsessões de encarnado para encarnado nas relações interpessoais,
nas relações conturbadas que as criaturas estabelecemos nesse mundo, cuja ação gera uma série de repercussões em conflitos, em tormentos, em distúrbios emocionais, desde o sentimento de posse, aos amores apaixonados, aos ciúmes patológicos exacerbados, todos eles que são sintomáticos de obsessão de encarnado para encarnado. Não obstante, classicamente, o Espiritismo se debruça e examina de maneira bastante detalhada e bastante profunda, especificamente a obsessão do desencarnado para o encarnado. Porquanto, muito mais frequente se torna a ação de espíritos livres da matéria, que, portanto, sopra aonde quer, como diz o Evangelho, sobre a mente daqueles que ainda estão presos à matéria mais densa, à experiência do corpo de carne, conforme também o Espírito André Luiz gosta de colocar. Portanto, a palavra obsessão é um neologismo criado por Allan Kardec para designar uma espécie de categoria de patologia de natureza mediúnica. Uma causa ou uma psicogênese de uma série de transtornos que passam despercebidos pelos maiores estudiosos do comportamento. Um desses fatores é a obsessão. Sem considerarmos aqui de maneira absoluta, porque há vários fatores para os problemas de natureza psíquica, emocional e comportamental, mas também o absolutismo, considerarmos tudo a obsessão, é tão negativo quanto desconsiderarmos a obsessão por completo. A obsessão deve ser estudada, deve ser analisada, deve ser examinada com muito carinho e atenção, porquanto trata-se de um dos fatores que é gênese de uma série de problemáticas, conforme dissemos, e Kardec assim o diz também em A Gênese, que passam despercebidas pela maioria das criaturas humanas e especificamente dos especialistas do comportamento. É, portanto, um dos fatores predisponentes, um dos fatores preponderantes, um dos fatores de psicogênesis, de adoecimentos, de transtornos, de alterações mentais e de distúrbios comportamentais. Poderíamos até dizer que a obsessão tem destruído as maiores florações da esperança e da vida, não escolhendo cidadãos, não escolhendo classe socioeconômica, condição financeira, etnia, não considerando a orientação sexual, gênero. A obsessão tem penetrado os lares miseráveis como as mansões, porque é uma ação mental sobre as criaturas que é universal. Porque, classicamente falando, todos nós somos médiuns. Portanto, se todos nós somos médiuns em algum grau qualquer, como diz Allan Kardec no capítulo 14, da mesma obra referida, o Livro dos Médiuns, item 159, podemos afirmar que, se todos nós somos médiuns, todos nós somos passíveis de sofrermos interferência espiritual obsessiva. A obsessão, portanto, tem esse caráter democrático, que engloba, portanto, as criaturas humanas. E que, como nós sentimos em um grau qualquer, mesmo que de maneira intuitiva, começando em todas as manifestações pelo funcionamento do pensamento, realidade através da qual os espíritos se manifestam na área mental, que é a base de todo o processo de interferência espiritual, positiva ou negativa, podemos dizer que todos nós somos suscetíveis da experiência obsessiva. É, portanto, uma patologia, repitamos, de ordem mediúnica, dando origem, portanto, a outras perturbações. Allan Kardec, em um texto muito profundo em A Gênese, vai estabelecer que, periodicamente, a Terra parece assaltada em determinadas regiões e locais por surtos de obsessão coletiva, que tomam conta do planeta, assinalando comportamentos que ganham moda, que ganham exibição e destaque, alguns exóticos, ou então determinados transtornos que parecem acometer
prioritariamente ou predominantemente mais aquele local em detrimento de outros. E ele, Allan Kardec, faz uma metáfora dizendo que a semelhança dos bárbaros que invadiram a Europa, os hunos, os alanos, os visigodos, os normandos e os seus famigerados líderes, Átila, Alarico, Gengis Khan e outros, que saíram destruindo cidades, particularmente a partir de 475, no início da Idade Média, vamos encontrar ali a metáfora que Kardec utiliza para dizer que periodicamente a Terra parece assaltada por hordas de espíritos ignorantes e perturbadores que convivem psiquicamente com as criaturas humanas para naturalmente estabelecer um comércio mental de natureza obsessiva. Portanto, são epidemias. E Allan Kardec chega a dizer que a obsessão não deixa de ser uma espécie de epidemia e de pandemia, assaltando variadas criaturas. E ele estabelece 3 tipos e graus gerais de manifestações obsessivas. A obsessão que ele chama simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Na área da obsessão simples, nós temos uma manifestação que é característica, bem caracterizada, ostensiva, e que não deixa espaço para dúvidas que se trata de uma ação negativa que gera desconforto na pessoa. Se é o caso de uma pessoa não médium ostensiva, se é um médium ostensivo, ele percebe a ação do espírito perturbador claramente. E que, com um pouco de insistência, com um pouco de perseverança e paciência, ele supera aquela faixa de sintonia de conexão e pode naturalmente ir adiante, superando a ação de um espírito atribulado. Não obstante, nós temos, por outro lado, a obsessão por fascinação, quando o espírito normalmente é mais hipócrita, é leviano, pusilânime e ardiloso, tem uma inteligência sofisticada e a utiliza de uma maneira sedutora e manipuladora. Se o indivíduo é médium, ele acredita que se trata de um espírito guia, que o orienta, que se trata de um espírito venerando, não naturalmente deixando de ser um espírito mistificador, que ludibria a mente do médium e que gera nele comportamentos exóticos, acreditando-se se tratar de um missionário, de alguém especial na Terra, de alguém cuja conduta vem revolucionar coletivamente o planeta, e todos aqueles que tentam chamar-lhe a atenção são rechaçados por ele, porque se tratam de perigos para a sua missão especial, que na sua ilusão ele acredita ter, em detrimento das outras criaturas. O médium fascinado ou a criatura fascinada é muito difícil de sair dessa perturbação, porque como é uma fixação ideológica e a supressão quase absoluta do senso crítico, o indivíduo perde a autocrítica, a capacidade de se autoanalisar, em razão do seu orgulho e da sua vaidade, torna-se narcisista, torna-se profundamente perturbador e insensível e inacessível a críticas, a observação e a autoanálise. A obsessão por fascinação é muito cruel. Normalmente o indivíduo obsidiado por um espírito fascinador é o dono da verdade. Só ele que sabe, só ele que tem a palavra, só ele é que tem a sua forma de entender, a sua forma de agir. Ele é mais importante, ele é o novo Midas na Terra, tudo que toca vira ouro. Então é esse indivíduo que normalmente é rígido, é orgulhoso, é intolerante e não aceita nenhum tipo de observação e o diálogo. E por fim, o último nível, a obsessão por subjugação, que no passado era confundida como possessão demoníaca, e Kardec prefere o termo subjugar, né? Ou seja, o termo de constranger, de pressionar, e não necessariamente possuir, no sentido de possuir aquele corpo, porque já existe um espírito encarnado. E ele vai dizer que a subjugação é confundida com loucura, porque a total ausência de autonomia moral e ou física. O indivíduo perde, inclusive, a capacidade de deliberar, de agir por conta própria. Allan Kardec, inclusive, trata em O Livro dos Médiuns de um subjugado que vivia numa praça de Paris, que de vez em quando uma jovem passava, ele se ajoelhava e pedia aí casamento. Cuidado, mulheres. Às vezes pode ser um obsidiado. Então ele se ajoelhava e pedia em casamento. E Allan Kardec, orando por esse homem, recebe a visita de um espírito que é levado, constrangido contra a sua vontade, e diz: ele é um inimigo meu do passado, e eu consegui tal domínio que vocês não interfiram nele, e não interfiram
em nosso litígio, em nossa pugna, porque eu pego ele como um cavalo que se dobra sobre o seu dono, naturalmente manipulo os seus ombros e o dobro no chão, e o faço fazer esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento que o leva mais tarde ao ridículo, e ele pensa em suicídio. E é isso que eu quero, porque quando ele se suicidar, ele vem para cá. Do ponto de vista psiquiátrico, é uma manifestação obsessiva compulsiva em que o indivíduo não tinha controle e tinha que fazer. Mas do ponto de vista espiritual, havia uma ação de uma outra mente que queria predominar sobre a mente do indivíduo, e ele naturalmente ajoelhava-se e realizava aquele expediente do qual ele se sentia ridículo de assim o fazer. E o espírito assim o dizia. Allan Kardec vai dizer que em determinados graus, e a obsessão pode evoluir, pode começar de simples, passar por subjugação e por fascinação e por subjugação, é que vale dizer que começa em uma metáfora na psiquiatria, num transtorno neurótico, passa para um transtorno psicótico e mais tarde chega a esquizofrenia, uma metáfora, claro, grosseira, que não deve ser levada ao pé da letra. Mas a obsessão não deixa de se configurar como algo muito delicado. E Kardec chega a dizer que há determinadas manifestações obsessivas que são confundidas com loucura, não passando exclusivamente de manifestações de ordem obsessiva. E o bom senso de Kardec vai dizer, no entanto, a loucura, ele usa o termo da época. O termo da época é a expressão loucura, né? Hoje a gente tem outros termos, outros jargões, mas ele utiliza as expressões e vocábulo da época. A gente tem que entender, né, o que é que ele está dizendo, sem se apegar à forma, entender o fundo, a essência, né? Era o termo da época, loucura. Então ele utiliza a loucura que não passa de loucura, olha o bom senso dele. Porque o sistema nervoso central pode enfermar, diz ele, em uma afirmação eminentemente organicista, né? Biológica, né? Fisiológica, que era o que a psiquiatria na época vigorava e predominava, com Kraepelin e outros, né? Inclusive mais tarde. Então, a loucura que não passa de loucura, porque o cérebro pode enfermar, ele diz assim. Mas há aparentes loucuras que não passam de manifestações obsessivas e que são confundidas com loucura. É que vale dizer que há esse claro escuro que confunde e que naturalmente é um desafio para os especialistas. As últimas palavras de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, em uma nota, ele vai dizer o seguinte: a obsessão muito prolongada durante muitos anos pode gerar loucura. Parêntese, diríamos em uma linguagem mais atual, é como se fosse uma energia negativa, uma eletricidade negativa no cérebro da pessoa durante anos, gerando às vezes o destrambelhamento da aparelhagem cerebral e endócrina. Mas ele vai dizer, é por essa razão, vejam a visão de Allan Kardec no século XIX, já numa mentalidade holística, é por essa razão que nós recomendamos nesses quadros tratamento médico e tratamento magnético. Ou seja, ele está dizendo que o corpo afetado, mesmo que seja por uma manifestação exclusivamente ou predominantemente de natureza espiritual, a matéria foi afetada, a realidade física também sofreu, é necessário tratar também a matéria, tratar o corpo, porque os tratamentos não são excludentes, na verdade se agregam, se acrescentam. E Allan Kardec vai dizer que há naturalmente loucura que pode abrir espaço a manifestações obsessivas, e há manifestações obsessivas que sejam loucura. É que vale dizer que eu posso ter um transtorno emocional que abre as portas para um assédio espiritual, e aí agrava o quadro, ou eu posso ter um assédio a princípio espiritual que desencadeia manifestações de desconforto e de sofrimento emocional. Esse claro e escuro é muito difícil de precisar, onde uma coisa acaba e onde outra coisa começa. Onde uma termina e outra inicia. É muito difícil. Por isso, a orientação que nós temos da literatura espírita confiável é sempre recomendar os tratamentos convencionais aliados aos tratamentos espirituais. Fazer trabalho em conjunto, que o resultado dá muito mais certo, do que acreditar que uma manifestação é exclusivamente de ordem espiritual e, às vezes, complicar a vida do paciente, que precisa também do tratamento especializado e acadêmico. Fazer, naturalmente, o trabalho em equipe. E essa é a realidade coerente, de bom senso, que Kardec e a doutrina espírita se coloca em várias oportunidades. Então, a obsessão tem essas sutilezas.
tem essas manifestações. A psiquiatria até hoje tem pacientes com diagnóstico esquizofrênico, mas que não responde bem a nenhum tipo de medicamento. Esquizofrênicos no passado, nos sanatórios, eram colocados assim, incuráveis, 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 e que não responde nem aos antipsicóticos atípicos, nem às medicações convencionais, nem às grandes medicações de alta tecnologia. Parece não responder, parece não vivenciar e não ter nenhuma ação, os fármacos sobre elas, sugerindo a possibilidade de ser ali uma realidade também de natureza espiritual, ainda que desencadeando mais tarde um processo de alienação mental, um processo de natureza orgânica também. Então é algo muito delicado. Normalmente o paciente mais obsidiado, normalmente, estou fazendo aqui uma realidade, né, em fim de didática, dividir para a gente entender. Mas normalmente o paciente que é mais obsidiado, que é predominantemente obsidiado, ele é irritante. Porque a técnica do obsessor é causar irritação ao seu redor, para que o familiar o agrida, para que ele seja expulso de casa se for o caso, para que ele seja maltratado, porque essa técnica daquele adversário que o influencia. E o paciente predominantemente mais psicológico, psiquiátrico, emocional, é aquele que não necessariamente incomoda terceiros. Mas é claro, estamos falando em fim de didática, porque essas coisas se misturam muito. Na prática, quase sempre estão acontecendo as duas coisas. Porque nenhuma mente vibra no universo sozinha, sempre sintonizando com outras mentes que estão na mesma realidade e na mesma disposição mental e emocional. Então, quase sempre, na prática, as realidades emocionais, psiquiátricas e espirituais estão acontecendo juntas. Só para ilustrar, se a gente examinar as grandes casas reais, as casas nobres, as famílias da nobreza, veremos sintomas de obsessão em quase toda a história. Desde os Habsburgs, aos Bourbons, as famílias Médicis, as famílias da tradição italiana, a Casa Borgia no Vaticano, nós encontraremos sempre a ação de espíritos perturbados e obsessores. Vamos encontrar na Casa Júlia uma série de exemplos. Narra a tradição que Nero, Domício Nero, que assassinou de maneira impiedosa a sua própria mãe, e mais tarde a sua esposa que estava grávida, Otaviana, visualizava ambas no palácio de Roma, ameaçando-lhe e prometendo-lhe vingança, a ponto de ter pesadelos, e essa foi a razão principal de ele ter tocado fogo em Roma, colocado a culpa nos cristãos, e mais tarde ter erguido a Domus Áurea, a Casa Dourada, porque na sua loucura ele acreditava que aquela Casa Dourada lhe protegeria de Agripina, sua mãe, e de Otaviana, Pompeia, a sua segunda esposa. Periandro, que matou a sua esposa Melissa a pontapés, na Grécia, percebia-lhe essa presença e sonhava em pesadelos cruéis com ela, para mais tarde ir até a Delfos, no oráculo de Delfos na Grécia, pedir a Tebas, um sábio daquele oráculo, a ajuda espiritual para que ela, Melissa, morta, pudesse ser afastada da sua realidade, porque ele prometia vingança. E assim a gente vai ver Calígula, narra Pausanias, o historiador do povo romano, que anos depois de Calígula morto, algumas pessoas passavam pelos seus despojos, pela sua tumba, e experimentavam mal-estar, e alguns pitons e pitonisas, médiums sensitivos, visualizavam uma algaravia, uma algazarra, uma balbúrdia de espíritos perturbados, tentando retirar-lhe do corpo o espírito que ele estava preso, a matéria em decomposição. Veremos na tradição uma série de sintomas, inclusive entre pessoas religiosas, que dedicadas ao bem, sofreram a tentação e o assédio de espíritos obsessores. Teresa d'Ávila, João da Cruz, que no dia seguinte aplicava silício nas costas e se confessava com seu confessor pelos fenômenos perturbadores que aconteciam através da sua mediunidade, de efeitos físicos. Lutero, que costumava dizer que quando traduzia a Bíblia do latim para o germânico, para o alemão, visualizava demônios, a linguagem da Idade Média, demônios na sua frente, atrapalhando a missão que Jesus havia lhe dado. E assim nós vemos mesmo aqueles dedicados à religião experimentarem
as influências, não a obsessão, porque a obsessão é um domínio, eles não eram dominados, mas a tentativa de domínio sobre eles, que caracteriza a realidade desse mundo. Kardec vai dizer, as influências espirituais negativas é uma das características provacionais de um mundo ainda inferior, a qual nós estamos sujeitos. A semelhança das enfermidades, que também estamos sujeitos pelo corpo material e pelas imperfeições da matéria, nós estamos também sujeitos à ação de espíritos negativos, de espíritos perturbadores. O que é que vai dizer que todos nós experimentamos episódios obsessivos, sem sermos obsidiados necessariamente, mas experimentamos episódios obsessivos. Acordamos de mau humor, sintonizamos em uma faixa. Saímos daquele mau humor, saímos da faixa. Para acabarmos com essa praga de diagnosticarmos os outros como obsidiados ou não. Todos nós o somos de uma maneira mais abrangente. Mas, tudo isso para falar de um homem que se interessou muito pela obsessão. E que se tornou um apóstolo no seu tempo para se dedicar a um gênero específico de obsessão. Eu me refiro ao venerando homem que ficou conhecido na Terra no final do século XIX e começo do século XX como Eurípides Bassanufo. Esse homem extraordinário que na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, ergueu-se para o mundo como um vulto de luz, a ponto de, mais tarde, o venerando Chico Xavier dizer que olhar a vida de Eurípides Bassanufo é quase como pensar na vida do próprio Cristo. Esse homem extraordinário, cuja sensibilidade mediúnica desabrochou de um momento para o outro na sua vida, trazendo uma bagagem da sua missão que estava guardada nos arquivos do seu inconsciente, como aconteceu com Francisco de Assis, que em determinado momento ele despertou para a missão, depois de ir para as cruzadas, depois de uma vida de boêmio, para se tornar o grande santo da Idade Média. Eurípides Bassanufo vai também se tornar esse exemplo das Minas Gerais, no final do século XIX e no começo do século XX. Poderíamos dizer, com perdão da palavra, que Eurípides Bassanufo era o Chico Xavier da sua época, sem nenhum cuidado, sem nenhum tipo de exagero. Não obstante, Chico Xavier já estava reencarnado em 1910, porque Eurípides Bassanufo, se não me falha a memória, vai falecer em 1918, vitimado pela gripe espanhola. Aliás, a sua sensibilidade mediúnica era tão grande que naquelas folhinhas do passado, em que arrancavam do dia, ele colocou para diante, novembro, se não me engano, 1º de novembro de 1918, nesse dia eu vou desencarnar, vitimado por uma gripe. Anos antes. Tal era as suas faculdades psíquicas, bastante sofisticadas e extraordinárias. A sua sensibilidade mediúnica fazia com que ele, que fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, a Escola Allan Kardec, e que ele próprio, como professor, lecionava as variadas disciplinas. Embora não tivesse curso acadêmico específico de medicina, ele falava de medicina. Ele lecionava astronomia, ele falava filosofia, matemática, física, para os alunos da Escola Allan Kardec. E tinha também aulas, que ele chamava aulas de moral. Não a aula de religiosidade específica, mas a aula de moralidade. Esse homem extraordinário, que fez um modelo de colégio extraordinário, especial, muitas vezes, falando aos seus alunos, ele parava, começava a ficar trêmulo, ficava pálido, parava um pouco, como se estivesse alheio dali, sem perder totalmente a consciência, como escreve Allan Kardec em O Livro dos Médiuns a respeito do fenômeno da bicorporeidade. Ele parava, assim como aconteceu com Ligori, com Santo Antônio de Pádua e outros, e depois de alguns minutos, ele voltava e diz: eu estive a 500 quilômetros daqui, numa cidade do interior, e acabei de fazer um parto muito complicado, cuja gestante estava correndo risco de vida, estava com um problema muito sério. O marido dela, sabendo, ouvindo falar que eu faço o parto, está naturalmente a cavalo, veja aqui a época, a cavalo, vindo para cá para me chamar. E daqui a alguns minutos alguém batia na porta, abria-se a porta, era um homem, falando da sua esposa que estava precisando. Eu já estive lá, em bicorporeidade, onde sairia do corpo, mantendo à distância uma consciência limitada na matéria, e se apresentando na realidade com o perispírito tangível, realizando a operação ali e voltando à matéria.
comprovado várias vezes esses fenômenos de bicorporeidade que ele vivenciou. A tal ponto de os alunos já saberem, em determinado momento ele parava e os alunos diziam, o professor Eurípides foi fazer uma viagem, daqui a pouco volta. Tal eram as manifestações de ordem mediúnica dele. Narra, aliás, Eigorina Cunha, a notável médium mineira, que desencarnou 3 anos atrás, que deu vários depoimentos. Ela era sobrinha do próprio Eurípides Bassanufo, lançou uma obra sobre Eurípides Bassanufo. Eigorina Cunha vai falar desses fenômenos admiráveis da sua mediunidade gloriosa que o acometia. Em um sanatório psiquiátrico que ele próprio organizou, ele muitas vezes liberava os pacientes psicóticos esquizofrênicos, sem camisa de força, sem nada. Liberava as crianças da escola Allan Kardec para conviverem juntas no pátio, em uma salutar interação. Sentava-se em uma cadeira, e Eigorina Cunha dizia que ele ficava ali concentrado, parecendo que irradiava o seu psiquismo, e não tinha um episódio de agressão, não tinha um evento de perturbação de qualquer ordem, convivendo juntos os pacientes psiquiátricos com as crianças. Esse homem que sensibilizou de tal forma a comunidade, não apenas espírita, mas nacional, se tornando uma espécie de referência e até um mito nas Minas Gerais. Vivenciou uma série de experiências. Amália Ferreira, uma das suas secretárias, que se tornaria espírita também, e que ajudava ele na dinamização da tintura mater, na homeopatia, porque ele também era utilizado pelos espíritos para receituário homeopático, que era permitido na época, inclusive. Ele, muitas vezes, com ela vai relatar isso, porque viveu até recentemente, que muitas vezes eu estava de costas para ele, utilizando de algumas substâncias e ali manipulando-as, e ele de costas dizia, Dona Amália, a senhora errou tal substância, preste atenção, não é essa a dinamização, na sua visão psíquica, que transcendiam os olhos materiais. A sua psicografia foi extraordinária. Algumas poucas mensagens ainda são conservadas. Ele foi assessorado especialmente por São Vicente de Paulo, por Santo Agostinho, que era o espírito que o assessorava diretamente, mas recebeu psicografia de João Evangelista, Jesus, Maria de Nazaré e outros vultos da cristandade. Esse homem que sensibilizou o mundo e que o próprio Chico Xavier dizia que era um patrono espiritual daquela grande família que se reuniu inclusive em torno do próprio Chico e que tinha como líder do mundo espiritual o próprio Eurípides, tem uma história antiga de uma bagagem espiritual desenvolvida. Narra Emmanuel, na obra Ave Cristo, um momento culminante da obra emocionante é quando um escravo romano, escravo Rufo, porque escravo na época não era apenas a pessoa que era da escravidão, mas a pessoa que era conquistada de uma terra por Roma colocava ele como escravo. Esse homem venerando, que se dedicou à casa de um senhor de escravos, um romano, mas cujo senhor descobriu que ele era cristão, e na época os cristãos eram intimados a renunciar à sua crença. Houve uma festividade e Rufo foi chamado para, na frente de todos, renunciar à sua crença. Ele ajoelha-se, abraça aos pés do seu Senhor e diz: Senhor, eu me dediquei a vida inteira à vossa casa, sempre como servidor fiel, mas não posso abandonar minha crença, porque seria hipocrisia, seria leviandade. Jesus não é um mistificador. E o Senhor diz: cala-te, não refere-te ao passado, fala-te no presente, renuncia a essa ilusão nazarena. Ele diz: não posso, eu sou preso, sou escravo do ponto de vista social, mas mentalmente eu sou livre graças à libertação que Jesus me deu. O homem ficou profundamente irado, pegou um açoite de couro curtido, cuja extremidade tinha ossos e dentes de animais, que dilacerava as carnes, e aplicou-lhe na face. E depois de várias chibatadas, o homem que agora estava ensanguentado, em um espetáculo sangrento ali, permanecia impassível. Parecia inspirado, diz Emmanuel na sua pena belíssima literária, parecia inspirado por uma força maior que o sustentava. Até que em determinado momento o homem chama 3 mulheres, 2 jovens e uma mais velha, a sua esposa e 2 filhas, Rufília e Diônia, a segunda de 4 anos de idade, e disse: se você não renunciar, você não apenas vai morrer por Cristo, mas suas filhas serão vendidas a um capataz de escravo. Ele treme,
lágrimas começam a descer dos olhos. Era aquele momento mais difícil, mais angustiante. A caçula aproxima-se e abraça-o de maneira intensa. Ele não responde. E ela diz: papai, você vem conosco? E ele não responde, mas parece sustentado com uma força. Ergue-se e diz: Senhor, onde estão os vossos antepassados? Vós me condenais à morte. Mas onde estão os grandes imperadores de Roma e os vossos antepassados, que estão também consumidos pelo pó? Todos nós iremos para o pó, inevitavelmente, no mundo físico. Não compreendeis ainda que, do ponto de vista do César, eu respeito a lei, mas Jesus é a libertação total. Vós considerais a morte o mergulho no abismo da incerteza, mas eu, em função de Jesus, considero a morte uma libertação. Não renunciarei. Nesse momento, as filhas são colocadas a leilão, ele assistindo tudo. Um dos capatazes, então, dá um preço maior e compra, que é um senhor de escravo da Aquitânia, que a reúne as três chorando. E esse homem se aproxima dele e diz ao pé do ouvido: não te preocupes, tua mulher e teus filhos estão comigo, morre em paz, porque eu também sou cristão. Ele então naquele momento se entrega. O Senhor, profundamente perturbado, amarra suas pernas em uma carroça dirigida por animais e os seus braços por outra carroça, para que, dando um sinal, os cavalos corressem e dilacerassem o corpo nas extremidades em sentido contrário. E ele desencarna de maneira dolorosa. Mas diz Emmanuel na sua pena que naquele momento ele liberta-se iluminado, recebido por um coral de anjos dedicados ao cristianismo primitivo. Esse Rufo, que no mundo espiritual voltaria mais tarde no século XVI, se não me falha a memória, na personagem de Johann Caspar Lavater, um sacerdote da Suíça, austero, filósofo, profundamente ligado a Jesus, pregador admirável, uma oratória, uma eloquência invejável, que vai iniciar o estudo da fisiognomia, a fisionomia que traduziria em estados emocionais, que mais tarde seria utilizada por Cesare Lombroso na antropologia criminalista para tipificar a espécie de face do criminoso, nas teses já ultrapassadas de Lombroso. Esse Johann Caspar Lavater, que seria o próprio escravo Rufo, voltaria como Eurípides Bassanufo. O mesmo espírito, cuja trajetória vem distante. Mas o que gostaríamos de enfatizar é que Chico Xavier psicografou uma mensagem chamada O Sonho de Eurípides, de Hilário Silva, no livro A Vida Escreve. Nesta obra, Hilário Silva descreve que Eurípides, em determinado momento, atendendo às multidões, um dia ele sonhou, dormiu e sonhou, sendo levado para uma região diáfana, superior da espiritualidade. E ao chegar nessa dimensão transcendental, ele encontra o próprio mestre, que está chorando. Ele se aproxima e diz: Senhor, tu choras? Sim, Eurípides, eu choro. Tu choras por aqueles que te perseguem, por aqueles que não te compreendem, por aqueles que te atacam? Não, Eurípides, eu choro por aqueles que já conhecem a minha mensagem e não a praticam. Porque a esses a responsabilidade é muito maior. Muito se pedirá daquele que muito recebeu, e muito será cobrado daquele que muito foi dado. Eu choro pelos cristãos de todas as épocas, que tendo o patrimônio, o tesouro da fé, o patrimônio do sagrado, do espiritual, não aplicam às suas vidas a mensagem de libertação. Eurípides acordou impressionado com aquele sonho, nunca mais esqueceu, e se dedicou de maneira mais intensa, e ao desencarnar, ele percebeu, não apenas narra Filomeno de Miranda, na obra Tormentos da Obsessão, que nos serve de tema, não apenas ele percebeu que os cristãos em geral, mas os cristãos espíritas em particular, estávamos e estamos desencarnando muito mal, despertando no além arrebentados, com consciência de culpa, com problemas muito sérios, porque conhecendo a mensagem não fizeram o mínimo básico que estava ao seu alcance. Não é uma mensagem de querer uma santificação antes da hora, santificação para a qual não estamos preparados, pelo menos a maioria de nós, mas a boa conduta e a conduta correta no cumprimento dos deveres. E Eurípides,
patrocinado por Santo Agostinho e Vicente de Paulo, construiu um hospital psiquiátrico na espiritualidade, adjacente às regiões da Terra, próximas às regiões da Terra, para receber alguns espíritas que têm desencarnado muito mal, e cujo mérito é mínimo, fizeram alguma coisa de bom para serem abrigados e não ficarem vagueando por aí, ainda acreditando-se encarnados, sendo recebidos por esse Hospital Esperança. A obra Tormentos da Obsessão narra uma série de casos que aconteceu em uma dessas alas do hospital, uma dessas alas do sanatório, que é dirigida por Inácio Ferreira, um psiquiatra de Uberaba, que fundou o primeiro hospital espírita, o Hospital Psiquiátrico Espírita, o Hospital Sanatório Espírita de Uberaba. E nessa ala ele lidera os pacientes, alguns pacientes mais graves, e que a obra narra alguns casos que ele recebe, assessorado por Maria Modesto Cravo, que foi uma grande médium mineira e que inclusive conheceu o próprio Eurípides e trabalhou com o próprio Eurípides. A saga dessa obra é um alerta para nós, os espíritas, porque nós temos uma série de casos ali de atores da mensagem, atores da oratória, atores da mediunidade, atores da caridade, que discursavam e encaminhavam a mensagem para os outros, mas não aplicavam e utilizavam a mensagem para suas vidas pessoais. A obra é um alerta que não é pessimista, apocalíptico, mas um alerta muito sério, porque esses indivíduos, em razão das suas condutas, permitiram-se serem obsidiados por adversários do progresso e espíritos que antipatizam especialmente com a doutrina espírita, que tem verdadeira resistência à doutrina espírita, permitindo-se, portanto, como diz Allan Kardec, porque toda obsessão nós autorizamos com a nossa conduta mental e moral. A obsessão não é causa, pelo menos a causa profunda, pode ser causa de alguns sintomas, alguns problemas, mas a causa real são as imperfeições que nós carregamos, que são plugs que são encaixados pela tomada das antenas psíquicas dos espíritos desencarnados. Sou eu quem autoriza as obsessões pelo meu tipo de conduta, porque se eu não ceder a determinadas condutas, o obsessor não tem campo para atuar sobre mim. Se um obsessor drogadito se aproximar de mim, envolvendo-me na tentação do uso de drogas, e eu não tiver essa tentação em mim, ele nem vai me perturbar, não vai encontrar campo. E se eu tiver e não ceder, tiver o impulso de querer e não ceder, ele vai se cansar e vai desistir do propósito. Allan Kardec vai dizer: os espíritos obsessores podem ser tudo, menos pacientes. A paciência os irrita e ele não aguenta e abandonam os seus propósitos. Então só existe obsessão porque existem obsidiados. A causa está em nós. E a obra Tormentos da Obsessão vai falar desses espíritas. Um dirigente de grupos espíritas de centro, que seduzia as mulheres dessa casa para o vínculo sexual de ocasião, e mais tarde gerando expectativas de romance nelas, dilacerando-lhes o sentimento, para desencarnar muito mal. Um palestrante, tragédia dos palestrantes, um orador inspiradíssimo, que Filomeno de Miranda narra que no momento da tribuna, em razão da necessidade coletiva, os próprios bons espíritos conseguiam algum acesso a ele, para que a palavra fosse correta, mas que começou casado a uma vida sexual promíscua, abrindo espaço mais tarde para uma angústia muito grande, porque a esposa traída, descobrindo as traições, angustiou-se, caindo mais tarde num câncer e morrendo profundamente indignada, profundamente perturbada, deixando nele a consciência de culpa que ele tentava solucionar com bebidas alcoólicas para tentar anestesiar a consciência. E que entre um alcoólico e outro, ele foi se excedendo, foi exagerando no álcool, foi demandando para o excesso de toda sorte e desencarnou de uma maneira tão perturbada que chegou auto-obsidiado. A consciência de culpa era tão grande que ele chegou auto-obsidiado como se estivesse numa cápsula. Filomeno de Miranda explica com detalhes na obra.
bastante perturbador. Um outro, um médium venerando, com uma bela tarefa na área social. E chegando à Terra, se corrompeu na entourage, vou falar em francês que fica mais bonito, né? Na entourage, ou seja, na bajulação, no envolvimento coletivo que o idolatrava e colocava como Deus ou semideus na Terra, e que ele foi se perdendo nesse autofascinação, esquecendo-se da tarefa social, do atendimento aos necessitados, para pensar apenas em banquetes, em reuniões de brilho, de aparência, de destaque, para se permitir o luxo dessa entourage que deixava ele fascinado, e mais tarde sendo perturbado por um espírito que era inimigo da sua história de vida no passado. Um outro, um intelectual de mão cheia. As pessoas estão em pseudônimos na obra. Um intelectual de mão cheia, um escritor admirável, mas um discutidor nato. Dessas pessoas que são sempre as donas da verdade, que são sempre as pessoas que sabem tudo. Eles são super Allan Kardec, sabem mais do que Kardec. Então esse indivíduo que era debatedor, que estava aí, no passado era muito comum, defendendo a pureza da doutrina, mas defendendo de uma forma como se erguesse a espada para agredir os outros, batendo boca, polemizando, discutindo com Deus e o mundo, agredindo pessoas, caluniando pessoas, em nome de Allan Kardec, em nome da doutrina espírita. E quando eles encarnaram, perceberam que não era bem assim, desencarnando também, arrependidos dessa ordem. Uma outra médium, que tinha inclusive contato direto com o próprio Bezerra de Menezes, porque tinha ligação com ele, numa tarefa para crianças, se envolveu em tanta coisa supérflua, em tanta coisa que não tinha valor, que chegou a desencarnar sem ter colocado um tijolo na obra que deveria ser erguida, e que ela tinha recursos, porque recebia para fazer a obra, desencarnando de uma maneira lamentável, vítima da comercialização na área mediúnica, do comércio mediúnico, né? Da indústria da mediunidade, que a doutrina espírita é frontalmente contrária. Há outras pessoas que não são da doutrina que são a favor da mediunidade paga, da comercialização da mediunidade. Mas, do ponto de vista espírita, a ética espírita não recomenda. A pessoa até pode, mas não deveria, do ponto de vista da ética espírita. Porque a mediunidade deve ser uma tarefa desinteressada. Allan Kardec chega a dizer: se o médium não tem tempo para a mediunidade, porque tem que ganhar a vida, largue a mediunidade e vá procurar um emprego, vá procurar um trabalho. Mas não se corrompa, porque os espíritos não são a favor, não estão de acordo com o comércio mediúnico, que gera a perturbação e a sintonia com entidades viciosas. Até porque gera no médium uma alteração de comportamento. Se eu, para receber uma mensagem psicográfica de um parente de alguém, e essa pessoa me retribui com um cheque de uma soma vultosa, mais tarde, quando eu estiver com aquela pessoa tiver a expectativa de receber uma outra mensagem do parente, será que eu terei resistências para não forçar ou para não me autossugestionar a fim de agradá-lo? Porque eu estou sendo pago para ele? É uma área muito delicada. Não apenas a mediunidade comercial direta, mas a mediunidade também dos presentes. Ninguém é proibido de dar um presente. A pessoa fez aniversário, o médium do nosso grupo, a gente presenteia. Dá um presente, não vou receber porque a mediunidade é desinteressada. Não chegamos a muito. Até o serviço público, me parece que tem uma legislação que diz que o funcionário público pode receber um presente no valor de até R$100, se não me engano, não me lembro direito a soma. Enfim, mas tem um valor, para não caracterizar, claro, corrupção. Mas, se o médium está trabalhando, aí vem alguém e diz assim: eu queria muito agradecer a mensagem que eu recebi, vou fazer aqui um cheque de R$1.000. Ora bem, estamos diante de uma distorção. Ou então, vou lhe dar um presente, um Rolex. Aí já é uma coisa que sai um pouco do eixo, do padrão do médium. E que a pessoa... Então, há também um pagamento da mediunidade indireta. Não é através do dinheiro, mas através de um presente vultoso, que os médiums devem se precatar muito. Porque a médium diz assim: dinheiro Deus me livre, só aceita casaco de pele rara, joias preciosas, convívio com a política, com a nobreza, em compensação à mediunidade que ele exerce. Está um pagamento indireto da mediunidade. Então a mediunidade deve ser gratuita, porque gratuitamente nos foi outorgada, diz Allan Kardec. É uma faculdade
santa e santamente deve ser vivenciada religiosamente, como estabelece o codificador. Então a obra Tormentos da Obsessão é uma obra que deveria ser estudada mais entre nós, os espíritas, porque é um brado de alerta para a nossa consciência. É um brado de alerta que nos diz várias vezes que o importante não é o número de sessões que frequentamos, não é a quantidade de passe que demos, não é o número de palestra que fazemos, mas o tipo de conduta moral que nós vivenciamos em nossa vida íntima, o esforço que fazemos para superar as nossas imperfeições, para corrigir os nossos comportamentos. É isso que vai valer a pena no futuro. Não vai ser a atividade externa apenas, de quantas cestas básicas eu distribuí, se aquela atividade não foi uma ferramenta para me iluminar. Se eu apenas fiz a atividade externamente e internamente eu continuei colérico, irritado, tratando os outros mal, destrambelhado, ansioso. Eu nunca me esqueci de Divaldo, já contei isso várias vezes, contar que certa vez uma senhora da Mansão do Caminho, irritada, disse: não aguento mais trabalhar e atender esses pobres. E Divaldo disse: largue. Ele disse: Divaldo, você está me recomendando largar a caridade? Estou. Que a caridade está lhe fazendo mal, minha filha. Largue tudo isso e vá ser feliz. Porque a caridade está lhe prejudicando. Deve ser caridade vai prejudicar, né? A caridade está lhe prejudicando. Porque aquilo não era caridade. Ela fazia, mas se queixava, porque não, era uma espécie de exibicionismo, para dizer que ajudava muita gente e que não estava aguentando mais. A caridade deve fazer bem à pessoa. Porque hoje são 10 necessitados que batem essa casa, amanhã são 100. Vai aumentar. E se aquilo nos causa queixa, alguma coisa está errada. Porque a caridade deve fazer bem à pessoa. Certa vez Chico Xavier atendendo a multidão e uma pessoa, uma senhora, lhe tratou muito mal. Ele estava no grupo espírita da prece e ela chegou e disse assim: seu cachorro, falou assim, eu fui até o Ministério da Agricultura, onde disseram que você trabalha, e o seu chefe disse que você não estava lá, o seu expediente já havia acabado. Eu fui até a casa da sua irmã Luísa Xavier e disseram que você esteve lá, mas já saiu. Eu fui até a comunidade tal que você atende e disseram que você esteve lá e saiu. Você pensa que eu tenho o tempo todo para ir até você para receber uma ajuda espiritual? Eu estou para lá e para cá para você, rapaz? E deu-lhe 2 bofetadas na cara, sentou numa cadeira e disse: agora me dê um passe, que eu estou precisando. E Chico, com aquele jeito dele, né? Chico parou e disse: ai meu Deus, não é que eu tenha mágoa dela, eu estou com raiva dela, mas ela me deixou num estado, assim, no sistema nervoso diferente. Será que eu tenho condição de aplicar passe nessa senhora agora? E a Emmanuel apareceu e disse: Emmanuel, e agora? Eu tenho que aplicar passe nela mesmo? Porque eu não estou assim no meu estado, na minha homeostase, né? Ela me tirou um pouco, a adrenalina, é o sistema nervoso central. E a Emmanuel: pois é, então se concentre. Ele disse: mas ela me agrediu. E a Emmanuel disse: pois é, mas você gostaria de estar na linha do outro lado? Você pode escolher. Ou está na função de quem atende e de quem ajuda, ou está no outro lado. E ele ainda recalcitrou: mas eu não tenho razão. Tem, mas ela tem a necessidade. Então ele se levanta e diz: ai meu Deus, me ajude para dar um passe que sirva para alguma coisa para essa senhora, porque meu estado emocional não é dos melhores depois dessa entrada operística, né? Desse tratamento inicial, desse debit. E aí eu ergui as mãos e dei o passe, está na obra Chico de Francisco. Depois de dar um passe em oração, dei água fluidificada para ela, ela começou a chorar e começou a desabafar os grandes problemas íntimos. Era violentada dentro de casa pelo marido, foi estuprada na adolescência e começou a verbalizar as dores da alma. Porque alguém que vive agredindo os outros é alguém que não está bem. Ele não está bem consigo mesmo e por isso não está bem com ninguém. Alguém que odeia, no fundo se odeia e exala essa manifestação. Então os espíritas temos uma tarefa bastante difícil, mas ao mesmo tempo cujo mérito é ainda maior, que é a da nossa transformação moral para melhor. Nós conhecemos a realidade da imortalidade, que a vida continua, que os espíritos retornam para se comunicar conosco, para dizer como estão, para falar da realidade que nos aguarda. Nós não temos como alegar ignorância, que não sabemos. Por outro lado, temos um patrimônio grande de informações que, com todo respeito e perdão da palavra, boa parte das doutrinas dogmáticas não possuem.
Não que a gente só possa se iluminar através da doutrina espírita, não é isso, e a própria doutrina espírita não diz isso. Mas temos um arsenal de informação e de conhecimento privilegiados em prol, com essas ferramentas, da nossa renovação íntima, de nós sermos bons cidadãos, de sermos pessoas de bem, de tentar romper com esse campeonato de vaidade, em que os próprios espíritas brigam entre si, dirigentes que não falam com dirigentes, palestrantes que só aceitam falar em multidão. Eu já vi palestrantes dando escândalo porque o auditório estava pouco, porque ele não queria sair de casa para aquela quantidade de pessoas. É o avesso do avesso do avesso, como diz o poeta popular. Médiuns que ficam melindrados em sessões mediúnicas se houver uma avaliação e uma tentativa de correção do dirigente da sessão, como se ele fosse o máximo, fosse uma máquina e não pudesse também ter os seus sentimentos e não estar naquele momento bem para transmitir fielmente o recado dos espíritos. O médium é alguém que passa recado, diz Allan Kardec. Se eu ouço o recado, mas não estou muito bem na cabeça, às vezes eu posso alterar o recado, posso perturbar a mensagem. Então é um dado de alerta para a nossa reflexão, para dizer que o mais importante é essa renovação interior para melhor, essa disposição de ser hoje melhor do que ontem. Repito, não é sermos missionários. Se alguém aqui conseguir ser missionário, é melhor para cada um. Mas o importante é ser uma pessoa de bem, é romper com aqueles sentimentos mesquinhos que nós já ainda trazemos, a inveja, os debates insensatos, os espíritas que brigam entre si hoje na internet, utilizando pseudônimos covardes, porque nem se declaram e nem dão direito do outro se defender e se explicar. Pessoas famosas que são apedrejadas na internet por espíritas que não concordam com ele. Quer dizer, são irmãos da mesma doutrina e porque divergem de um pensamento, de um elemento, não podem conviver juntos. Se a gente não convive com os nossos irmãos somente porque em alguns detalhes pensamos diferentes, como é que vamos conviver com os adversários? Isso é, com aqueles que se tornam adversários, né, que nos perseguem. Como é que teremos forças? Só porque pensamos diferente em algum ponto. A doutrina espírita, não sendo a doutrina dogmática, permite interpretações diferentes de pontos. Os postulados básicos são aqueles conceitos da codificação. Imortalidade da alma, mediunidade, reencarnação, são os pilares. Mas daí por diante, pode haver divergências, inclusive entre os autores, sem necessariamente a gente estar brigando, em conflito, tudo isso em função da nossa vaidade, das nossas pequenas vaidades, dessa autovalorização que colocamos em relação ao nosso ego, à nossa aparência. Então a saga de Eurípides, narrada em Tormentos da Obsessão, que fala de vários casos que nos servem de reflexão, é verdadeiramente um convite à nossa renovação interior. É um convite a essa questão de que, sendo responsáveis em função da mensagem espírita que abraçamos, temos também um patrimônio inesgotável de recursos para fazer o bem, para nos dedicarmos ao nosso crescimento, para avançarmos na direção do infinito, para alcançarmos as estrelas, em uma linguagem poética, através da elevação da nossa alma, para entendermos a função do sofrimento, como nós temos dificuldade de entender a função do sofrimento, mesmo nós, porque estamos na carne. Então nosso ego se revolta diante de uma dor, diante do sofrimento, não aceitando, é o nosso ego, os nossos atavismos do passado. É óbvio que nós tendemos a repetir os mesmos equívocos, porque são impulsos milenares, tendências viciosas que nós guardamos milenares. Então nós sabemos, mas emocionalmente ou instintivamente nós tendemos a repetir. Nós só conseguimos superar aquele hábito muito arraigado com um esforço muito grande de força de vontade, com uma insistência muito grande, lembrando da palavra de Jesus. E aquele que seguir a mim, tomar a sua cruz e não olhar para trás,
perseverando até o fim, este será salvo. É a palavra do mestre. Então é insistência, porque a reforma íntima não faz de um dia para o outro. Não se faz de improviso. Ninguém acredite que vai ganhar virtudes de um dia para o outro, ou sentando e se concentrando na sessão. É um trabalho diário, de autoanálise, de análise corajosa das próprias imperfeições e de superação insistente. O apóstolo Paulo costumava dizer na Epístola aos Romanos: o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Dizendo e afirmando que era uma criatura frágil como todos nós, que às vezes reincidia nos mesmos erros, mas a sua insistência, a sua obstinação, a sua força de vontade foi tão grande que ele superou, a ponto de mais tarde ele dizer: já não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Então pensemos sobre tudo isso. Pensemos, porque temos ferramentas que nos imunizam das obsessões, se o quisermos. Se fizemos algum equívoco no passado, se nos equivocamos, se cometemos algum crime, se desencadeamos algum delito, não é importante. Não é importante de onde nós saímos, ou de onde nós partimos, mas é importante para onde nós vamos. Aliás, esse é o símbolo da manjedoura. Jesus queria dizer no nascimento miserável e simples, que ele começou a sua experiência terrestre, que não é importante de onde nós saímos, em que ponto nós saímos, mas para onde nós vamos. Então, se cometemos algum equívoco, e todos nós, sem exceção, temos equívocos, agora que despertamos para a realidade, insistamos em não cometer mais. O arrependimento sadio não é aquele remorso de ficar se culpando, e na próxima semana eu faço a mesma coisa. E depois vou para a igreja, vou para a missa, vou para o centro espírita, vou para o culto evangélico, peço perdão e continuo com a mesma conduta. O arrependimento sadio é aquele que eu até sofro, até fico mal por ter feito, mas eu me predisponho, a partir de agora eu não faço mais. Eu me renovo e insisto na atitude do bem. Pensemos nisso para alcançarmos essa plenitude e nos liberarmos dos tormentos das obsessões. Muita paz.